Item 1 da pauta. O item 1 da pauta trata de um projeto de lei do Senado número 320, de 2008, terminativo. Nesse caso, precisaríamos de um quórum. Já foi lido e iniciada a discussão. Então, nós teríamos que apenas, penso que seria importante, o autor está presente, o senador Cristóvão Buarque, também o relator, senador Randolfo Rodrigues, e eu queria apenas que o senador Randolfo apenas desse uma rememorada sobre o projeto para facilitar a deliberação dos senhores e das senhoras senadoras. Perfeitamente, presidente. O item 1 da pauta, presidente, trata-se do projeto de lei número 320, do senador Cristóvão Buarque, que cria o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base. A já dita federalização da educação. Nós já fizemos a devida leitura do relatório, senhora presidente, em reunião anterior, e nós mantivemos as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, notadamente naquela comissão. O então senador Pedro Tax fez a alteração da matéria no seu artigo 1º e no seu artigo 2º para trazer ao tema o caráter autorizativo. Na redação do senador na redação advinda, da Comissão de Constituição e Justiça, o artigo 1º passaria a ter a seguinte redação: o Poder Executivo fica autorizado a criar o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos, para implantação nas escolas estaduais, municipais e do Distrito Federal. E o artigo 3º passaria a ter a seguinte redação: o Poder Executivo fica autorizado a criar a carreira nacional do Magistério de Educação Básica, das escolas públicas de educação básica do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. No nosso entender, presidente, esta redação dada na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Pedro Tax e aprovada naquela comissão, resolve e sana qualquer vício de constitucionalidade em relação a essa matéria. E traz e torna essa matéria apta para ser apreciada em caráter terminativo nesta comissão. Reitero, a matéria aprovada, ela propõe o tema da federalização do ensino e do magistério, e criando o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos, e deixando o Poder Executivo autorizado para isso. É um debate que nós entendemos necessário ser urgente, num momento em que nós temos tido um corte de 9 bilhões de reais no orçamento da educação, como já foi debatido nesta comissão com o senhor ministro Janine Ribeiro, e em um momento em que os cálculos dão conta de cada R$10 gastos nas escolas, R$7 são oriundos de estados e municípios, eu creio que é um debate, essa matéria sendo aprovada aqui, é um debate necessário a ser travado com o Poder Executivo. Então, obviamente, com essas alterações propostas, o nosso parecer foi pela aprovação da matéria, presidente. Cumprimento o senador Randolfo Rodrigues pela fundamentação, pelas explicações, e como municipalista que sou, eu penso que esse compartilhamento de responsabilidades é relevante, mesmo que o autor esteja aqui, mas o senador Aloysio pediu antes de Vossa Excelência o uso da palavra para debater a matéria, então a palavra com o senador Aloysio e em seguida com o autor, senador e nosso mestre, ex-ministro da Educação, e também com o nosso ex-governador Antônio Augusto Anastasia. Com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu tenho pelo senador Cristóvão uma imensa admiração, e que não é apenas verbal. Eu procuro sempre me pautar, me levar em conta as opiniões, as proposições do senador Cristóvão Buarque como quase que um superego meu em matéria legislativa. Mas eu já tinha dito à Sua Excelência que me afasto do entendimento dele em relação a essa matéria. Com todo respeito ao parecer do nosso ex-colega, atual governador do Mato Grosso, Pedro Tax, eu acho que essa emenda não resolve o problema. Porque, meu caro senador Randolfo,
se o senhor diz que ela resolve o problema da inconstitucionalidade, ela não resolve o problema da juridicidade. Porque uma lei autorizativa não é lei. Por quê? Porque o Poder Executivo não precisa da autorização do Congresso para adotar a providência sugerida pelo senador Cristóvão Buarque. Está dentro das competências do Ministério, do governo federal, do Executivo, enviar para o Congresso e a previdência privativa dele os projetos de lei que seriam necessários para a estruturação dessa carreira. Está inscrita entre essa competência está inscrita na Constituição. Uma lei ordinária não pode dar ao Poder Executivo aquilo que ele já tem. E que utiliza ou não segundo o seu poder discricionário, segundo a sua discricionalidade. Poderá, sim, esse debate ter um papel, digamos assim, de impulsionador, de um caráter de sugestão, mas as leis não são feitas para isso. As leis têm que ter um mínimo de poder cogente, senão elas não são leis, são manifestos. Então, ela é, no meu entender, ainda que com essa correção, ela é injurídica. E o senador, eu já conversei com o Cristóvão Buarque sobre esse assunto, a inconstitucionalidade me parece incontornável nessa questão. Incontornável. É do Poder Executivo essa competência e nós não podemos dar a ele aquilo que ele não nos pediu, porque não carece da nossa autorização. Quanto ao mérito, eu também sou contra. Vossa Excelência proclamou aqui a sua fé municipalista. Eu penso que cuidar da educação dos meninos é uma atribuição do prefeito, que deve ser compartilhada com a sociedade civil, com a Câmara Municipal, com os educadores, com as famílias. Penso que o Brasil precisa dar um passo, ainda que não deu ainda, que é o estabelecimento de um currículo nacional, que nós não temos, não é? Antes de procurar assumir a sua administração das escolas nos municípios, criando uma carreira nacional. Sem contar consequências práticas que a adoção desta carreira criaria. Nós teríamos, uma vez criada a carreira nacional, no mês seguinte, uma greve nacional de servidores da educação, no país inteiro. Uma vez que é rotina, uma rotina estimulada por um sindicalismo dominado pelo baixo clero ignorante, raivoso, radical, a realização de greves periódicas nas universidades. Já se sabe que no mês de maio, junho, já tem greve na universidade, com prejuízo dos alunos, com prejuízo do ensino. Nós teríamos isso que acontece nas universidades, nós teríamos a repetição desse panorama no Brasil inteiro. Mas essa é uma consideração que não está no cerne do meu argumento, é apenas algo é apenas uma cogitação que me vem a partir da experiência prática. Agora, o essencial é que considero o projeto injurídico e penso que ele invade uma autonomia que, no meu entender, no próprio interesse da educação, deve ser prevalentemente do município e, evidentemente, das regras de parceria e de estabelecimento de parâmetros da União. Muito obrigado. Senadora Luísa, nós respeitamos a Vossa Excelência no rigor da análise jurídica, da juridicidade da matéria, faz essa fundamentação criteriosa que é desta forma. A lei tem que ter eficácia, ela tem que ter sentido, ela tem que ter efeito prático. Então, agora, eu penso que... Um minuto. Nós, lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Justiça, já há uma jurisprudência no sentido de rejeitar as matérias meramente autorizativas. Nós estamos aqui até com um projeto de resolução para... Tramita agora na Comissão na Comissão de Justiça, um projeto de resolução da senadora Gleisi Hoffmann, para que nós adotemos também na Comissão de Justiça do Senado esse critério, que é um critério que me parece que decorre do bom senso. Aqui também nós estamos com o requerimento do presidente senador Romário, que eu estou subscrevendo para apresentá-lo, que trata do mesmo assunto. Agora, eu penso, senadora Luísa, que talvez muito mais a necessidade de melhorar o ensino no nosso país tenha sido o inspirador do nosso mestre Cristóvão Buarque.
não apenas do ponto de vista da questão municipalista, especificamente, que é a responsabilidade do ensino fundamental e das creches para os municípios, mas é também um debate necessário no país. No momento em que os cursos de aperfeiçoamento, para melhorar a qualidade deste professor, foram todos reduzidos em praticamente 90%. Assim como foi feito com o FIES, com o Pronatec, também o curso para o aperfeiçoamento dos professores, também o Ministério da Educação suspendeu todos os 2 programas de bolsas para esses professores, que é o aperfeiçoamento necessário para que tenhamos uma pátria verdadeiramente educadora. Passo a palavra ao autor, senador Cristóvão Buarque. Senhora presidente, meu caro amigo de longa data, Aloysio, eu fiz uma carta a cada senador da comissão. Eu vou ler essa carta. É muito curtinha. A parte longa são respostas a algumas críticas, aí eu não vou ler, eu vou fazer só um resumo. Eu começo essa carta, Aloysio, e a parte jurídica eu deixarei ao relator para falar. Embora eu lembre que já passou pela CCJ o projeto. Eu começo a carta dizendo: estamos na Comissão de Educação porque entendemos que o futuro de um país tem a cara de sua escola no presente. Olhe para a cara das escolas e você sabe como será o futuro do país. Não há dúvida disso, não há dúvida. É essa a cara. Ao nascer, cada cérebro é uma fonte de energia proporcional à educação que vier a receber ao longo de sua vida. Se não entrar na escola, esse cérebro, como fonte de energia, fica limitado. Por isso, é uma insanidade nacional negar a educação às 2,9 milhões de crianças que estão fora do sistema, que não estão matriculadas. 3 milhões. 3 milhões. E esse país tem como slogan, esse governo, Pátria Educadora. E já está há 12 anos. Ou também é uma insanidade nacional que as cerca de 50 milhões que estão matriculadas, nas quase 200 mil escolas sem qualidade espalhadas no Brasil, tenham a qualidade entre as últimas do Brasil. Isso é uma insanidade nacional. É como se a gente tocasse fogo nos poços de petróleo desse país, ao incinerar o cérebro, negando a educação. Em nosso país, a escola é o berço da desigualdade social. Portanto, oferecer educação desigual é uma imoralidade, por construir a desigualdade social que caracteriza o Brasil. É insano e imoral. É insano porque a educação é pobre e é imoral porque é desigual. Nosso sistema de educação de base, entre os piores do mundo e provavelmente o mais desigual, porque os países pobres têm um sistema ainda pior que o Brasil, mas não tão desigual, porque lá é ruim para todos. Representa, além da imoralidade, uma insanidade, de certa forma equivalente ao sistema escravocrata de 130 anos atrás. Absurdo econômica e imoral eticamente. É tentando superar essa insanidade e imoralidade que apresentei em 2008 o PL 320, que estamos discutindo, que visa assegurar a cada criança brasileira o acesso à educação com a máxima e a mesma qualidade. É isso que eu tenho visto. Que a educação melhore e seja igual. Eu não vejo outra forma de obter isso, salvo responsabilizando a nação brasileira pela educação da totalidade de suas crianças e implantando um novo sistema nacional que substitua o atual ineficiente, velho sistema escolar dividido em cerca de 5.600 pequenos sisteminhas, municipais ou estaduais, com suas diferentes carreiras de magistério e todas as suas imensas disparidades. Há escolas públicas em municípios tão pobres, nas quais o custo de cada aluno para a sua educação municipal é equivalente a R$ 2.576,36, é o valor determinado nesse país, enquanto outras escolas públicas, especialmente se olharmos uma das 543 escolas federais, chegam a gastar até 16 mil. Ou seja, crianças recebem 2.500 e outras 16 mil, nas públicas.
Sem falar da desigualdade entre crianças que estudam em escolas particulares, cujo custo anual está chegando a 46 mil. Ou seja, tem criança que recebe 2.500, tem criança que recebe 46 mil em particulares, ou 16 mil em públicas. E isso que a gente tem esquecido. Eu trouxe também um artigo que saiu hoje no Correio Brasileiro, por coincidência. Não, meu Deus, não é isso, não. Que é o resultado de uma visita que eu fiz sexta-feira. Eu levei 45 crianças de escola municipal de Goiás para visitar o Colégio Militar de Brasília, que é federal. A diferença entre os dois é um abismo. Escolas públicas. Essas crianças aqui saíram tendo visto a criança, a escola federal, como funciona. Esta desigualdade no custo anual, repito, é uma insanidade e uma imoralidade. Ainda maior, consideramos que as crianças no topo da pirâmide ficam 20 anos na escola. As outras ficam 7 anos na escola. Temos que quebrar essa imoralidade. A meu ver, o caminho, eu não vou perder tempo, porque a Eu ia dizer porque nós estamos chegando ao quórum, quase ao quórum. Falta então, só um voto, falta para obtermos o quórum. Essa carta vai estar com cada um, já está, muitos já leram. Eu apresento essa minha proposta visando que a educação seja igual. É a adoção, não é federalização. Talvez seja mudar o nome. Nenhuma cidade rejeita uma escola federal técnica ou um colégio Pedro II. Por que a gente não aceitamos em algumas escolas todas sejam assim? E eu respondi algumas críticas da outra vez, que eu vou só falar. Risco de concentração. Não. Tem que haver descentralização gerencial mais radical do que é hoje. Hoje é o prefeito que manda. Eu proponho que a escola faça sua autogestão, que vai padronizar. Não, vai ter o currículo básico, como propõe o Aloysio, e cada cidade vai ter o seu currículo. Risco de aumentar gasto para os municípios como piso? Não. É o contrário, a União vai adotar nestas escolas que quiserem. Se não quiserem, não devem entrar nesse processo. Então, não vai haver aumento de gasto com o município. Adotar o atual sistema, nada muda, salvo o agente financiador, porque tem cidade que já está fazendo boa, ela continua fazendo. Agora, as nossas cidades, mesmo que a gente jogue dinheiro na escola, não há condições no município, não há condições do município adotar, porque não tem o professor técnico, porque não tem como funcionar. Passando para o governo federal vai ter? Ao longo de 20, 30 anos vai. Não, a gestão não. A gestão é a escola que faz a gestão. Agora, com a carreira municipal, nacional, vai. O Banco do Brasil não tem? Mas o Banco do Brasil, o funcionário não é local, é nacional. O Ministério Público não tem? Agora não tem o tal do mais médicos, que foram buscar até no exterior, porque lá não tinha o médico, mesmo que desse o dinheiro. Então, as escolas... O hierárquico sobre o funcionário da educação não será mais do prefeito, será do governo federal. A gestão do funcionário será uma carreira nacional. Sim, pois é, mas o poder hierárquico mas senador, é da União. Mas, senador, como na universidade, como na escola tem, o poder hierárquico é nacional. Mas senador, Vossa Excelência não tá chamando médico de professor de Cuba, não. Não, porque não pode. Não, professor não vem de Cuba. Lógico, não vem. Tudo bem. Então, no Brasil, tá na hora que a gente pagar o salário que a gente está aqui, vai ter carreira. Não, porque a minha preocupação é nesse ponto. Eu sou a favor do projeto de Vossa Excelência, eu defendo o projeto de Vossa Excelência. A única preocupação foi que pudesse amanhã vir também professor de Cuba, que aí realmente... Isso é um projeto de 20, 30 anos. Ótimo. O atual governo não vai durar 20 anos. Vocês são tão pessimistas nesse ponto? Caramba! Não, eu sou otimista quanto às capacidades dos municípios terem de fazer uma boa escola. Hoje, não tem. Mas em 20 anos, você acha que não terá? Não, a gente vai chegar lá sem o município. É o governo federal que vai fazer, como faz com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Ministério Público, com a Justiça. Então, só para concluir mesmo, sobre essas críticas, o custo é alto. O custo é alto, seria para hoje, isso é R$10 mil por aluno, que é menos do que algumas escolas federais de hoje, que chega a 16. Agora, em 25 anos, crescendo 2% do PIB, que é uma taxa baixa, não para a exceção de hoje, vai custar 6,4%, quando 50 milhões estiverem nisso. Aí, no lugar de adotar, por que não dá o dinheiro às cidades? Porque não vão ter condições. Aí tem uma cidade que melhorou no Brasil, todo mundo cita, mas melhorou de uma cidade, primeiro porque não é tão pobre, segundo, porque melhorou até um nível, mas não vai subir disso.
E alguns municípios estão prova. Então, eu insisto, vale a pena aprovar e mandar para a Câmara debater. O debate continuará. Aí diz, mas então deixa para o governo. Não, essa casa tem que provocar o governo a fazer coisas que ele não quer fazer. Porque isso saiu da pauta da outra semana, porque o governo mandou que um senador do PT pedisse vistas. Senador que, inclusive, meu querido amigo, mas que vem pouco essa comissão, veio para isso. E eu mandei na carta para ele, especialmente, foi você que me provocou a isso. Então, vamos jogar. O piso salarial saiu daqui, era autorizativo. No processo, o governo aceitou. O governo aceitou e terminou transformando numa lei. Aí jogou a conta para os municípios. Aqui não joga, é o município que assume. Então, eu queria fazer um apelo. Vamos levar adiante... Vamos levar adiante esse projeto, deixar que continue, para que a gente debata a possibilidade de quebrar a imoralidade de escolas desiguais no Brasil e a insanidade da gente ter no Brasil cérebros aos quais a gente nega uma boa educação. É isso, senhor presidente. Agradeço, senador. Eu passo a palavra ao senador Lazier Martins. Falta um voto apenas para deliberarmos, um voto só para deliberarmos. Senador Lazier Martins, em seguida a senadora Antônia Anastasia. Obrigado, senadora Ana Amélia. Sobre a administração pública, senadora e colegas senadores, o artigo 37 da Constituição diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, etc. Isto é um dispositivo constitucional o princípio da moralidade. O pronunciamento do senador Cristóvão, o seu projeto, o seu artigo de hoje no Correio Brasiliense, a carta que nos mandou, tudo isso se constitui num libelo contra a educação que nós vivemos, porque a educação brasileira é imoral, portanto, descumpre um princípio constitucional. Diz bem o senador Cristóvão, na carta que remeteu a todos nós, pelo menos do nosso partido, que no Brasil, a escola é o berço da desigualdade social. Mais adiante diz, há escolas públicas em municípios tão pobres, nas quais o custo de cada aluno por ano para a sua educação municipal é o equivalente a apenas R$ 2.576. R$ 2.576, enquanto em outras escolas públicas, especialmente se olharmos uma das 543 escolas federais, chegam a gastar R$ 16.000. Como diz bem o senador Cristóvão, isto é uma insanidade, além de imoralidade. Então, quem acompanha o trabalho do senador Cristóvão há anos, seja como professor, como reitor, como educador, que tem sido de uma tenacidade impressionante para melhorarmos a educação no Brasil, porque em qualquer fórum, em qualquer canto ou recanto do Brasil, sempre se aponta que o maior mal dos males brasileiros está na falta de educação, na desigualdade. Então, como disse há pouco muito bem o senador, está na hora de provocar o governo para cumprir a moralidade, ao menos na educação, que é a nossa maior carência. Então, realmente tem razão, nós precisamos aumentar essa discussão com relação aos maus costumes do Brasil. Até porque está se discutindo isso. Nós estamos aí diante de uma avalanche de exemplos de imoralidades que tem caracterizado as divulgações desde o ano passado, Petrobras, BNDES, etc., a crise que nós vivemos na política. Então temos que incluir a educação. Precisamos incentivar essa proposta. E alguém que tem uma autoridade como poucos no Brasil. Então eu quero louvar essa tenacidade e dar razão ao senador Cristóvão quando fala em imoralidade, o que contraria a Constituição Nacional. Obrigado. Agradeço a senadora Antônia Anastasia para a discussão da matéria.
Senhora Presidente, eminente senadora Ana Amélia, senhoras senadores, senhores senadores, falar depois de senador Lazier com essa retumbante voz do Pampa Gaúcho é sempre difícil. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, senador Cristóvão, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer a Vossa Excelência o tratamento liano que nos fez, encaminhando a cada qual a carta, com o próprio manuscrito, e demonstrando as razões. Na semana passada, senhora Presidente, eu já discuti esse projeto, mas de maneira muito rápida, até tendo ouvido com muita atenção as ponderações sempre lúcidas do senador Aloysio Nunes, eu gostaria de reiterar o que disse na outra sessão. Exatamente no sentido, em primeiro lugar, quanto ao mérito, é claro, do apoio uníssono à questão da educação, que é e deve ser sempre a prioridade número 1. Na semana passada, eu relembrava a necessidade de nós modificarmos o perfil da carreira do magistério em todo, exatamente para dar mais atratividade a essa tão importante e nobre função do magistério. Mas como fazê-lo? Esse é o grande desafio. O projeto, como está colocado, do senador Cristóvão, que é um verdadeiro bandeirante nesse assunto, um esforço extraordinário que deve receber, como bem disse a senador Lazier, todo o nosso aplauso, é um passo. Tem razão, senador Aloysio, me parece um passo tímido, e eu disse isso. É um primeiro esboço. Talvez ele tenha um caráter pedagógico, didático, de estímulo ao Poder Executivo. De fato, sob o ponto de vista formal e cogente, nós temos aqui deficiências, porque estamos tão somente autorizando. Mas me parece que é um sinal, como o senador Cristóvão coloca. Volto a dizer, é um répito para que o Poder Executivo, de fato, empreenda de maneira clara o seu próprio lema e transforme essa questão da pátria educadora. Sob o ponto de vista prático, sabemos que teremos dificuldades, e eu, pessoalmente, defendo de maneira muito enfática o modelo federativo da autonomia, mas a alocação de recursos por parte do governo federal na área de educação será imprescindível para, é claro, trazermos a carreira do magistério como um todo a um nível de maior atratividade. Se será por meio do modelo proposto ou de um outro, saberemos mais adiante. Mas me parece que o projeto tem o grande triunfo e, de fato, a força de ser um exemplo e de estimular não só o debate, já que vai para a Câmara, mas o próprio governo nesse passo. Com essas ponderações, portanto, eu tinha dito, senador Cristóvão, que com essas reservas e cautelas, mas serei favorável ao projeto e o parabenizo por esse grande esforço que tem realizado em prol da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dar... Palavra de ordem, senhor presidente. Eu queria só... Um momentinho, senador. Eu vou lhe passar. Eu só queria... 2 senadores pediram para participar do debate. Senador Telmário e senador Gladson Cameli. Nós acabamos agora de conseguir o quórum. Não é fácil. Então, eu consulto os 2 senadores, além do senador Aloysio, se na hora de votar não pode fazer a sua manifestação para assegurarmos o quórum de votação. É a consulta que eu faço ao plenário. Muito bem, senhora presidente. Senador. Então, eu queria, primeiro, para o senador Aloysio, que estabeleceu, digamos, o contraditório aqui, o senador Aloysio, e em seguida iniciamos o processo de votação e o senador Telmário, na hora que chamar o seu nome, faz a sua manifestação, e o senador Gladson Cameli da mesma forma. Penso que é uma economia processual, como se costuma dizer, no linguajar legislativo aqui, com a palavra do senador Aloysio. Já que tem quórum, eu gostaria de pedir a inversão da ordem aí do Vou projeto fazer porque número 8. nós já vamos fazer porque é terminativo para segurar o quórum, os terminativos agora, senador Caiado. Já tínhamos tomado essa deliberação, mas concordamos com Vossa Excelência para aproveitar o quórum que nós temos com o senador Aloysio. Enquanto o quórum periclitava, eu fiz questão de permanecer na comissão, embora não seja membro titular dela, exatamente para garantir uma deliberação hoje, para que, mais uma vez, a intenção do senador Cristóvão levar a voto a sua proposição não fosse frustrada. Hoje o quórum já está completo e, aliás, eu nem poderia votar, uma vez que, tendo chegado o senador Ataídes, a informação que tive Quem não poderia era o senador Ataídes. É você que está na... Você que está então eu voto. Então, ótimo. Então eu voto. É o sub do eu ia sub sair do porque sub. eu achava que eu seria... que na hora da suplência eu estaria abaixo do senador Ataídes. Mas parece que eu cresci nos últimos minutos. Então, deu um upgrade de voto. Então, vamos à votação da matéria. Como é terminativo, precisa ser uma votação nominal. E vamos, então, iniciar o processo e quando chamar o senador Telmário e o senador Gladson, por favor. Como vota o senador, claro, Cristóvão Buarque, autor da matéria, voto conhecido, mas
o senador Cristóvão. Também, como vota o senador Lazier Martins? Eu voto na linha do senador Cristóvão. Então, vota com o relator, sim. que é o senador Randolfo Rodrigues, o relator da matéria, favorável ao projeto, com as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, na relatoria do senador Pedro Tax. Como vota o senador Gladson Cameli? Senhor presidente, eu voto com o relator e, ao mesmo tempo, eu parabenizo a esta casa por esse grande projeto. Acredito que o Brasil vai crescer muito e em fortalecimento da nossa educação. Então, parabéns, senador Cristóvão Buarque, pelo excelente projeto de lei. Como vota o senador Telmário Mota? Senhora presidente, primeiro eu quero parabenizar o senador Cristóvão. A hora que fala senador Cristóvão, já é sinônimo de educação. Eu tenho certeza que essa hora ele aqui está como um torcedor esperando o seu time fazer o gol, né? Ele está com o coração a mil, porque sempre essa foi a bandeira dele. Pode, no primeiro momento, esse projeto não agradar o executivo, pode, no primeiro momento, esse projeto não se encaixar nas propostas da pátria educadora. Agora, eu nunca vi. Sabe se até o meu som a oposição tirou? Estão me ouvindo aí? Eu acredito, sem nenhuma dúvida, que para uma grande caminhada tem que ter o primeiro passo. Né? Nenhuma árvore nasce já na sua fase adulta, tem que ter uma semente. E há muito tempo se pede essa isonomia, se pede essa federalização. E não há como, se o Brasil hoje quer amanhã disputar com uma China, nos Estados Unidos, a educação é primordial. E eu parabenizo o senador Cristóvão e essa casa por, nesse momento, a gente poder ajudar a dar esse primeiro passo. Eu voto com o relator. Muito obrigado, senador. Como vota a senadora Simone Tebet? Senhora presidente, senhores senadores, eu gostaria, antes de mais nada, de lamentar que esse projeto tenha vindo da CCJ com o substitutivo. Gostaria muito de estar aprovando aqui na Comissão de Educação o texto original do senador Cristóvão Buarque. Concordo com o senador Aloísio que um projeto autorizativo é inócuo. Não se autoriza, não se dá poder a quem já tem. Mas, de qualquer forma, já que veio esta comissão como projeto autorizativo, que seja um recado para o governo federal. Ou o governo federal analisa essa proposta com responsabilidade, atento, ou coloque mais recurso no orçamento para o Fundeb, para a merenda escolar, para o próprio transporte escolar, enfim, que reavalie como prioridade a educação no país. Não vejo inconstitucionalidade, não via inconstitucionalidade no projeto original do senador Cristóvão. Nós estaríamos criando aqui definitivamente um programa federal de educação integral, mas principalmente uma carreira nacional. Isso me agradou muito. Não se tem uma educação de qualidade se não se investir no corpo humano, nos professores, no corpo administrativo. E vi, inclusive, que o projeto do senador Cristóvão, ele é tão racional que ele não está impondo um programa para pequeno e nem médio prazo. Nós estamos falando aí de inserir 3 milhões de alunos por ano, no universo de quase 50 milhões de alunos no ensino fundamental, tanto o ensino médio, o ensino básico, tanto fundamental quanto o ensino médio. Então, eu vejo plausível e possível de ser executado. 10 bilhões de reais por ano não é uma quantia tão exorbitante assim, diante dos 260, 270 bilhões de reais que hoje os municípios e os estados investem na educação. Vejo perfeitamente possível o governo federal alocar esse recurso. Portanto, eu vou votar favorável ao relatório, mas fazendo essa ressalva que eu gostaria, nesse momento, estar votando o projeto original do senador Cristóvão Buarque. Parabéns, senador. Obrigada, senadora Simone Tebet. Como vota o senador Dário Berger, de Santa Catarina? Voto com o relator. Como vota o senador Hélio José? Senhora presidente, senhor relator, senhor Cristóvão Buarque, nosso senador de Brasília, é com muito prazer que voto com Vossa Excelência esse projeto. O senhor que é um senador da educação. Eu acredito que essa propositura é fundamental para o país se desenvolver. Então, precisamos ter realmente uma educação com todos os cuidados pelo governo federal,
né, assumindo que possamos ter condição de educar bem nossas crianças de Roraima ao Rio Grande do Sul. Então, por isso, voto favorável ao projeto, sem dúvida. Obrigado. Okay, senador Cristóvão? Obrigado, senador Elio José. Como voto, senador Wilder Moraes, do Democratas Goiás. Obrigado, presidente. Eu voto com o relator também. Parabenizar o relator Randolfo e o autor do projeto, Cristóvão. E eu acho que a educação, ela não tem tempo para esperar. Então, as atitudes são feitas, parabéns aos dois. E assim que tem que ser o Brasil. Nós temos que avançar na educação. Obrigado, senador Wilder Moraes. Como vota o senador Antônio Anastasia? Como vota o senador Dalírio Beber? Parabenizando o senador Cristóvão por essa iniciativa e dizendo que renova as esperanças de fato, nós melhorarmos a qualidade do ensino no Brasil. Acompanho o voto do relator. Obrigada, senador. Como vota o senador Ronaldo Caiado? Presidente, tão logo tomei conhecimento do projeto do senador Cristóvão, eu fiz questão de ligar a ele e dizer do meu interesse e empenho para que nós pudéssemos levar esse projeto adiante. Quando o senador Anastasia diz que defende o sistema federativo, eu também defendo. Acho que a grande dificuldade é como mantê-lo quando a União arrecada 70% e os estados e municípios apenas com 30% da arrecadação nacional. Então, é lógico que para acharmos uma alternativa que seja viável para que haja professores de qualidade, em condições de continuar no magistério, é preciso que tenhamos uma carreira nacional, assim como temos também médicos especialistas no interior do Brasil. Eu não vejo outra maneira que não seja essa, até porque município e estado não tem como marcar e muito menos dar essas garantias salariais e muito menos de aposentadoria a esses que se ocupam de duas funções extremamente importantes e relevantes, saúde e educação. Como tal, eu voto sim favoravelmente, aplaudo a iniciativa do senador Cristóvão, que mostra a necessidade de nós sairmos do discurso e colocarmos na prática a melhoria da educação no país. Obrigada, senador Ronaldo Caiado. Como vota o senador Aloysio Nunes Ferreira? Senhor presidente, eu reafirmo meu ponto de vista. Eu acho que o diagnóstico é correto, mas a terapêutica, no meu entender, é inadequada. Eu fui, quando o governador Mário Covas assumiu a bandeira da municipalização da educação básica no estado de São Paulo, enfrentou uma resistência tenaz do sindicalismo do magistério. Eu apoiei com todas as minhas forças esse projeto, que felizmente se generalizou no estado de São Paulo, e hoje com um resultado muito positivo. Eu prefiro que a educação tenha como autoridade máxima no município, no que diz respeito à educação do ensino fundamental, o município, com a pressão e a fiscalização da comunidade local. Penso que se o senador Cristóvão Buarque é sinônimo de educação, e concordo com o que disse o senador Teomário, nação brasileira não é sinônimo de governo federal. É muito mais complexo do que isso. Então, reitero meu voto contrário, com todo o respeito à iniciativa do meu querido colega senador Cristóvão Buarque. Obrigada, senador Aloysio. Voto do relator, senador Randolfo Rodrigues. É um voto conhecido, mas... Voto conhecido, presidente. Só destacar dessa matéria, que me coube a honra de ser relator, o que eu considero central no debate que ele traz para travarmos com o Executivo é a possibilidade de construirmos uma educação com escolas igualitárias, que nós não temos mais uma escola no Maranhão ou no Piauí diferente da mesma escola que temos em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A igualdade, eu creio que é o primeiro princípio que o debate desse projeto, eu digo debate mesmo porque ele é aprovado aqui com caráter autorizativo, vai trazer. Voto conhecido, senhora presidente. Obrigada, senador Randolfo Rodrigues. Nós, então, por 13 votos, dos 13 votos,
12 favoráveis ao projeto do senador Cristóvão Buarque e um voto contrário do senador Aloysio Nunes Ferreira, pelas razões muito bem fundamentadas por ele. Então, parabéns, senador Cristóvão Buarque. A comissão responde por um debate que é da natureza, do compromisso e da responsabilidade nossa. Parabéns pela iniciativa, senador Cristóvão Buarque. Senadora Thaídes. Senadora presidente Ana Amélia, eu quero só fazer um pequeno registro, senadora. Primeiro, Vossa Excelência esteve na nossa querida capital de Palmas agora recentemente. Eu fui encontrá-la à tarde. Vossa Excelência foi pela manhã, né? Mas em 2011, quando eu cheguei a essa casa como suplente, eu vi o professor senador Cristóvão Buarque falando sobre a federalização do ensino básico no Brasil. E me chamou muita atenção naquela época. E de lá para cá eu venho observando todos os discursos do senador Cristóvão Buarque. Como disse o senador Anastasia, é um bandeirante, é um defensor incansável da educação. E nós sabemos que nós amargamos hoje um dos piores índices da educação nos países desenvolvidos do mundo, dos 70 países mais desenvolvidos. E a gente vê, senador Cristóvão, lá no Tocantins, por exemplo, vereador é que indica diretores de escolas. Deputado estadual é que indica diretores de escolas. A gente vê Brasil afora, lamentavelmente, prefeitos que não têm a mínima escolaridade e está ali, então, como gestor de escolas municipais. Por isto e tantos outros fatores, um professor, por exemplo, do ensino básico, eu tive agora acesso há poucos dias, de uma cidade de São Paulo ganha R$ 3.800 e lá no Tocantins ganha R$ 1.300 e poucos reais. Ou seja, a educação no Brasil está uma verdadeira balbúrdia mesmo. E a presidente Dilma ainda tem a coragem de chamá-la de pátria educadora. Isto é um desaforo, é um afronto a todos nós. Portanto, eu quero, senador Cristóvão, parabenizá-lo. E aqui o professor Anastasia também colocou. É o começo de uma discussão. Esse governo doravante após a aprovação desse projeto, eu tenho certeza que eles vão olhar com mais carinho. Vai ter que se abrir uma discussão, porque essa federalização vai mexer com eles, sim. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe o quanto eu o admiro por carregar essa bandeira, não é? A longa data, e também parabenizar esse jovem senador, o relator desta matéria. Eu estou muito contente e acredito que vamos colher bons frutos. Muito obrigado.